Olá a todos, olá malta, olá família, sejam bem-vindos para mais uma edição do Black Lives. Como é que vocês estão? O que é que estão a fazer? Olá Daniel, como estás? Olha, o live passado foi tão bom, que nós não notamos que tivemos quase 2 horas e meia a conversar. Mas um beijinho especial ao Daniel e muito obrigada por estares conosco. E hoje teremos uma live maravilhosa com o nosso querido Lucas de Matos, que é poeta, escritor. O Lucas o Lucas vai contar como é que nos conhecemos e porque é que ele aceitou o nosso pedido ou o nosso convite. O nosso tema de hoje é Negramente Literário, os usos da língua portuguesa na literatura africana. Hoje vamos falar sobre literatura africana. Se quiserem saber mais sobre este tema, estejam conosco, participem, deixem perguntas na caixinha de perguntas e contamos com a vossa presença. Hoje também, infelizmente, não poderemos ter o Jael por problemas técnicos e profissionais, mas teremos uma novidade também, uma nova parceira para os Black Lives, que é a Eliana. Vocês vão conhecer a Eliana. Vamos fazer o pedido a Eliane, que vai estar conosco hoje. Na nossa Black Life, juntamente com o Lucas. Fazemos o pedido a Eliane. Olá, Eliane! Boa noite. Boa noite, como é que estás? Prazer, não nos conhecíamos antes. Pois é. Estou muito bem, obrigada. E a Ivânia, como está? Eu estou super bem e mais feliz ainda por teres aceito o nosso convite. Eu é que sinto-me lisonjeada por este convite. Ok, muito obrigada. Eliane, queres te apresentar às pessoas para fazermos o convite ao nosso grande convidado? Quero sim. Olha, muito boa Uhum. noite. Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Eliana Adelino e fui convidada, não é? Como substituta, para atuar aqui como substituta do Jair. Gostei muito de receber Sim. este convite. Atuo ou represento-me como voz da We Black e gosto muito, tenho gostado imenso desde que ingressei, desde que me integrei, desde que recebi o convite para participar neste grupo. Tenho gostado imenso. Eliane, uma pergunta que eu sempre faço às pessoas que estão comigo ou conosco, não é? Porque eu não sou só uma pessoa, sou uma equipa completa. Se fosses um animal, qual serias? Eu acho que eu já recebi essa pergunta. Já me foi feita essa Uhum. pergunta várias vezes, não eu seria um coelho, na verdade. Eu gostaria de ser um coelho. Muito boa. E uma palavra? Te Uma palavra. definires em uma palavra? Uma palavra. Amor. Amor. Muito boa. Então, Eliane, eu gostaria de te deixar uns segundinhos com os nossos telespectadores ou internautas e para você interagir um pouquinho com eles enquanto eu dou uma corridinha rápida, tá? Tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem.
Muito boa noite. Então, quero aqui os vossos comentários, saber se estão a gostar de ver aqui a nossa live. Sim, e podem, por favor, fazer perguntas. Eu vou ler aqui alguns dos vossos comentários. Então, como é que está a vossa relação? Como é que está? Amor e ódio ou só amor? Estou a ver aqui os comentários, estão a questionar o porquê que eu seria Sim, coelho, não é? sim, sim. Então vou responder. Por que eu seria coelho? Na verdade, eu já tenho dentinhos de coelho. Então só juntaste o útil ao agradável. Exatamente. E eu sempre gostei também de coelhinhos. Sempre me identifiquei com eles. Porquê? Porque os coelhos são animais calmos, mas quando chateados, Sim, são perigosos. são. Sim, Eliana, eu estava aqui a conversar com as nossas pessoas, né? A nossa família, que para hoje o nosso tema é negramente literário, os usos da língua portuguesa na literatura africana. Ou seja, hoje falaremos sobre literatura africana. Então, para não alongarmos tanto as coisas, vamos já convidar o nosso grande anfitrião, não é? Que é o Lucas de Matos. Lucas, vamos lá convidar o Lucas. Boa, já está. Lucas de Matos, escritor, poeta. Olá, 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 Lucas. Como estás? estou bem, e vocês? Olha, nós estamos. Boa noite Angola e boa tarde Brasil, né? Que a gente tem esses Boa fuso noite, horários. boa tarde. É. Boa Olha, noite. nós estamos super felizes por teres aceito o nosso convite. Eu, quando enviei a mensagem para ti, eu tinha quase certeza que não responderias. Eu disse, vá, eu vou No- tentar, mas eu não sei se ele vai responder ou não. E foi surpreendente para mim ver, parece, o Lucas respondeu a minha mensagem, não acredito, porque já há algum tempo eu tinha acompanhado o teu trabalho e amo ver a paixão que colocas no que fazes. Então é um prazer, é uma honra estar com essa grande figura que é o Lucas de Matos. Nossa, é uma honra para mim e eu começo até um pouco emocionado essa live porque nada nos deixa mais conectados com a nossa ancestralidade do que falar para os nossos irmãos que estão em continentes diferentes, né, espalhados pelo mundo. Então, quando você mandou o convite, eu prontamente aceitei porque eu sou apaixonado por literatura africana e poder falar sobre isso, poder falar com vocês aí de Angola e de outros países da África, para mim é uma coisa inexplicável, inenarrável. Eu estou numa felicidade imensa. Muito obrigado. Obrigada a nós, Lucas. E para começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é Lucas de Matos? Lucas de Matos sou eu, esse homem preto, nascido em Salvador, Bahia. Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil, fora de África. Sou um comunicador, tenho formação em relações públicas e especialização em comunicação e diversidades culturais. Sou este homem apaixonado pela poesia, pela literatura, que usa a palavra como um dos seus, né, suas ferramentas de trabalho, falar a palavra, escrever, refletir, entender o poder que a palavra tem na nossa sociedade é uma função que eu vim exercer aqui neste plano. E esse homem negro também em busca de cada vez mais conhecer sobre as suas raízes, se apoderar da sua ancestralidade, se apoderar realmente da essência de quem eu sou.
e também amante das artes, amante das culturas, da cultura do meu país, da cultura da minha cidade, das culturas afrodiaspóricas e aprendiz, né? Aqui aprendendo com vocês, acho que hoje vai ser um momento de grande aprendizado também, de grande troca. Lucas, antes de entrarmos propriamente para o nosso tema, frisaste algo muito forte, que é eu sou. Será que algumas comunidades negras, se posso assim dizer, não é, têm deixado de ser realmente quem são? Eu já vou começar falando dela, Paulina Chiziane, a nossa grande escritora moçambicana, né, que ganhou recentemente o Prêmio Camões de Literatura, um grande galardão da língua portuguesa. Ela fala que o projeto colonial ele foi um sucesso porque a ideia dele era tirarmos das nossas raízes. Então, desse ponto de vista, ele foi muito bem sucedido, porque ele conseguiu fazer isso. Então, todas as pessoas negras aqui no Brasil, em África, elas passaram por esse processo de desestruturação e desenraizamento do ser. Estamos todos à procura dessa nossa ancestralidade que nos diz que, na verdade, nós viemos descendentes de reinados, de pessoas que tiveram grande poder, de pessoas que tiveram grande papel dentro das suas sociedades, e aqui também no Brasil, né, essa coisa do quilombo, de pessoas que se aquilombaram para realmente que a gente pudesse dar prosseguimento às nossas existências. Então, inevitavelmente, nós vamos passar por esse processo de desenraizamento, de não saber quem nós somos e estarmos à procura dessa nossa desse fundamento, né? Porque a partir do momento que a gente não sabe, a gente não consegue compreender essa raiz, a gente não tem muito norte na vida. Então, infelizmente, há muitas comunidades que não sabem dessa potência e dessa história. Tanto que a própria Paulina, ela fala nos seus discursos, né? África, acorda. Vamos perceber essa potência que existe dentro da gente, que não é de fora, né? É dentro da gente. Essa é uma pesquisa que cada vez mais a gente tem que se aprofundar sobre as nossas raízes para não perder a essência de quem nós somos. Ok. Paulina, tens alguma pergunta para o Lucas? Paulina? Acho que perdemos a Paulina. Lucas, eu queria começar desta forma. Te irrita enxergar Tola a TT com seu filho na universidade e tem hora que até o ajudou a estudar. Vai ter que aceitar. Você quase curou a sua tentativa de apagamento, mas não contava com aquilombamento. Mandiga para viver. Salvaguardar a memória. E hoje, museus versam essa trajetória de força que ressoa. Tapa os ouvidos, veda os olhos. Se te atordoa, deve doer. E se dói, deixa que doa. Lucas de Matos. O que tens a dizer sobre isso? Uau, em primeiro lugar, eu amei que Preto Ousado, essa poesia que eu fiz no ano passado, em maio do ano passado, conseguiu atravessar o continente, chegou aí em Angola e sendo recitado por você dessa maneira tão linda, com esse sotaque belíssimo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou honrado em ouvir uma outra pessoa, sobretudo africana, recitando um poema meu. Esse poema eu fiz, né, no ano passado para falar um pouco sobre essa questão da nossa negritude, né? Da gente se apoderar também dessa narrativa de excelência, porque hoje muito se fala em resistência, mas até que ponto a gente consegue resistir sempre, né? A nossa trajetória deve ser apenas sobre isso? Não. Além da resistência, também vem a excelência de falarmos quem somos, de colocarmos e enfatizarmos o nosso papel na sociedade
e de dizer que o nosso passado não é apenas sobre uma perspectiva de escravização, mas também de excelência, de plenitude, não é isso? E que nós estamos conseguindo alcançar os espaços e estar em todos eles, né? Então tem essa expressão, tete a tete. Tete a tete é tipo, de igual para igual, um preto e um branco da cidade. Não importa se entrou para o sistema de cotas, porque esse é um sistema de reparação social e histórica que é super justo. Mas estão ali tete a tete e com condições iguais de discutir qualquer coisa, de assumirem quaisquer lugares e posições sociais. E então a gente tem essa expressão aqui na Bahia para dizer assim, nossa, fulano é um preto osado. Por que preto osado? Porque ascendeu na sociedade, porque rompeu com as estatísticas raciais de tombamento e de morte antes de, né, conseguir até mesmo chegar na fase adulta. Um preto osado é aquele preto que se ergue, que chega num lugar e realmente mostra para que veio, que não abaixa a cabeça, mesmo sob a égide do racismo, e que continua também falando da sua trajetória, não apenas numa perspectiva individual. Porque eu acho que cada trajetória, principalmente falando de sucesso, é uma perspectiva coletiva. Não interessa um de nós subir se levar todos os outros. Acho que a nossa ascensão, ela deve ser a perspectiva coletiva de que um sobe e puxa o outro. Um chega num lugar de ascensão para falar sobre aquelas questões que são importantes para toda uma comunidade, né? Essa semana mesmo, na sexta-feira, eu fiz uma live com a Elisa Lucinda, que é uma grande atriz brasileira, e ela também pontua isso na sua literatura, na sua narrativa, né? De a gente chegar num lugar de poder para falar sobre a gente e para conseguir realmente essa ascensão coletiva. E isso irrita a pessoa que é racista, isso irrita quem não quer ver o negro numa posição de poder, isso irrita quem mede esforços para continuarmos em estatísticas de aviltamento, de negação, de subalternização. E a gente está aí para irritar mesmo, entendeu? Porque ninguém pode calar, ninguém pode interromper uma trajetória de sucesso, de realmente de toda e qualquer estatística. Então por isso que eu fiz essa poesia Preto Osado, que agora chegou aí em África, eu quero ver todo mundo aí também recitando. Que felicidade! Lucas, eu sei que és um grande consumidor de literatura africana e surge uma pergunta que é: será que a literatura africana surge como um clamor ou um pedido de socorro? Eu acredito que sim. E aí eu retomo Paulina, que é a minha grande inspiradora e grande referência. Ela fala que a escrita, ela tem muitos processos e muitas facetas. Um escritor, quando vai escrever algo, a inspiração vem de um lugar que ninguém sabe muito explicar de onde vem. E aí você escreve para dar vazão a essa inspiração, escreve para se inspirar também e para inspirar os outros. Mas a partir do momento em que você vive numa situação Sim. de apagamento de cultura, de subalternização, de diabolização da sua cultura, diabolização da pessoa que você é, de negação e de outras coisas que vão te colocando como menor, a literatura ela passa a ser um campo também de militância. Então a Paulina ela fala, o primeiro livro dela eu ainda não tive acesso, né, ainda não tem nenhuma editora aqui no Brasil que lançou, que é a Balada de Amor ao Vento. Ela fala, tava falando sobre flores, sobre amores, e que bom poder falar sobre isso. Mas a partir do momento que eu vejo que a minha cultura está sendo subalternizada, eu tenho que escrever para que não haja esse apagamento cultural e para que haja esse fortalecimento da minha cultura. Então surge esse clamor, né? Surge esse clamor de falar sobre quem se é, de resgatar essa ancestralidade, para que isso não se perca e para que também façamos uma outra narrativa sobre quem somos nós e a verdadeira essência da nossa história, né? Que a partir do momento que ela é contada por outro, ela é contada do ponto de vista de quem chega, de quem De cada coloniza, pessoa.
Uhum. exatamente, de quem rouba e de quem perpetua tudo isso que é de negativo, né? Tudo isso que veio com um plano bem sucedido da colonização, de desenraizamento dos nossos ancestrais e da nossa essência. Então, sim, a literatura africana ela chega também nesse sentido de resgatar essa história e de fortalecer essa cultura. Ok. Eliane, já temos cá? Já, Tens já. alguma pergunta para o Lucas? Alguma pergunta para o Lucas? Tenho, sim, tenho, na Sim, verdade. força, Eh, força, Marvel. Antes de tudo, agradecer a admissão do convite, né? Do nosso convidado, Lucas de Matos. Muito obrigada por esta grande oportunidade. Então, eu gostaria de saber se sempre foi assim, ousado, em suas palavras. Se sempre Não, conseguiu se expressar dessa maneira. não. Ah, eu me lembro muito de um episódio de quando eu era adolescente, né? Que foi a primeira vez que eu deixei o meu cabelo Black Power crescer. E aí, naquele momento, muitas pessoas não admiravam o meu cabelo Black Power. Eu admirava, mas muitas pessoas não. E elas começaram a comentar sobre isso, né? Ah, porque você não corta? Porque você não deixa cortado como era, que era mais bonito. Então, naquele momento de adolescência, que eu tinha uma ideia muito ainda rasa da minha essência, da minha negritude, eu me deixei levar por isso e eu cortei o meu cabelo. Então, em 2015, que é o quê? 7 anos atrás, eu deixei o meu cabelo crescer novamente. E aí eu me lembro que veio um vizinho e falou assim: Nossa, você era tão bonito, agora você deixou esse cabelo Black Power desse jeito? Aí eu falei: Tá na minha cabeça ou tá na sua? Isso criou uma inimizade. Ah, e que bom, porque ninguém merece a gente ser amigo de quem não gosta do nosso cabelo. Então, ao passo que eu entro na universidade, essa é uma grande virada de chave na minha vida, que eu tenho acesso, acesso a determinados elementos e a determinados saberes dessa identidade negra, eu consigo ter mais ousadia. Mas não é que na adolescência eu não entendia que eu era negro. Claro, sabia. Mas essa coisa de você ter essa ousadia e encarar um comentário racista e ter um posicionamento realmente de enfrentamento, eu vim a ter a partir do momento que eu tive noção dessa minha negritude. Nós temos uma grande pensadora, me fugiu agora o nome dela, mas daqui a pouco eu falo que ela tem um livro Tornar-se Negro. E aí ela fala justamente dessa ideia, né, da gente entender a negritude em determinado momento de nossa vida e se apoderar dessa raiz para contestar. Então, quando isso acontece comigo, é justamente essa atitude que eu tenho, de entender essa ousadia e de entender como eu posso também refutar esse racismo e enfrentá-lo. E isso pode ser feito de muitas maneiras, né? Não apenas a gente sendo essa coisa mais militante, que é mais efusiva e de apontar mesmo, mas através da poesia. Essa minha poesia pretosada, ela tem um grande deboche, né? Ó, te irrita enxergar, mas estou lá, tete a tete com seu filho na universidade, tem hora que até eu ajudo a estudar. Então, assim, imagina, você entrou na universidade e está ajudando o filho de um branco a estudar. Imagina que ousadia é isso. Então é sobre isso, né? Da gente também ter eu como sou esse trabalhador da palavra, eu uso a palavra também como esse artifício de dar essa rasteira para falar sobre aquilo que eu acho importante. E essa ousadia eu acho que a gente tem que se apoderar cada vez mais, não é? Quando a gente fica ousado, quando a gente realmente se torna um preto ousado, uma preta ousada, a gente fica como Vilma Reis fala, né? Vilma Reis é uma grande socióloga aqui da Bahia. Ela fala cabeça erguida e bico na diagonal. Fica difícil para uma pessoa vir tretar com a gente quando a gente tem esse posicionamento, não é mesmo? Então essa ousadia, ela é vital. Lucas, então podemos dizer que um dos passos para esta ousadia negra, se posso chamar assim, é começarmos pela autoaceitação.
Sem dúvida. Não apenas pela autoaceitação, mas também pela pesquisa. E eu não falo do ponto de vista de pesquisa apenas acadêmica, né? Até porque muitos de nós ainda não têm acesso à academia. Mas a nossa pesquisa, ela pode começar dentro da nossa casa, né? Perguntando aos nossos mais velhos, às nossas mais velhas, nos apoderando de nossa história, conhecendo realmente quem foram os nossos antepassados, se munindo mesmo desse nosso autoconhecimento. E daí a estética, eu agora, por exemplo, tô de tranças. Eu amo usar o meu cabelo de diversas maneiras, né? Voltando a Paulina, ela fala que o cabelo do negro é o cabelo mais artístico do mundo, que a gente pode usar nosso cabelo de diversas formas. E a estética é uma dessas formas de nos aceitarmos, né? Mas é uma questão que não pode ficar puramente na estética, que é importante, é um campo de afirmação, de diálogo e de comunicação, que a gente comunica com o nosso corpo, com a nossa roupa, com os nossos cabelos, com a nossa cor, mas também ir para além da estética, né? Realmente ver quais são os pontos, as necessidades que a gente ainda tem que lutar, o que é que a gente ainda tem que conhecer, quais são os problemas reais das nossas comunidades e de como a gente pode efetivamente usar os nossos corpos, as nossas vozes e as nossas trajetórias para somar em relação a isso e conseguir uma mudança que seja que seja real, entendeu? Que não fique apenas no campo do discurso e partir para realmente outros modos e outros fazeres que sejam mais efetivos para as mudanças. Então, eu enquanto um escritor, eu não tenho dúvida de que a minha escrita ela contribui para isso também. Porque quando uma pessoa lê esse poema Preto Ousado e se identifica como aconteceu com você, Vânia, que se identificou prontamente e veio me convidar para fazer essa live, e outras tantas pessoas que eu recebo convites e mensagens a partir dessa poesia, é justamente a prova de que a palavra, ela também nos religa a nossa força, né? A nossa essência e a nossa identidade. Sim. Lucas, temos aqui uma mensagem da Joselene. Ela diz: Lucas, só como autora de livros consigo falar sobre uma dor e responder com ousadia sobre o meu português. Uau! Jocilene que falou isso? Joselene, sim. Ok, Juscelino. Então é sobre exatamente isso, né? Você tocou numa questão muito importante que é o português, que é essa grande rasteira que a gente dá nesse idioma do colonizador, né? Isso, ele coloniza e a gente se apropria disso, que é realmente uma invasão cultural. A gente se apropria e cria o nosso, entendeu? Jusceline Negra Black. Prazer te conhecer, minha querida. Depois você me fala Oi, dos Joselene, seus muito obrigada. livros seus livros, da sua literatura. Que bom que a gente tem uma mão como a sua também se colocando nessas escritas decoloniais. E é justamente isso o português, né? Pegar o idioma do colonizador e fazer aquilo que a gente bem entende a partir da nossa perspectiva cultural. A Paulina, quando ganha o prêmio de Camões, ela fala: Luiz de Camões veio, me colonizou, me ensinou português. Mas agora eu ganho esse prêmio e que ele venha cá aprender o Chope, o Xangane, o Maconde, todas as outras línguas de Moçambique. Então, que incrível isso, né? A gente ter essa imposição colonial e dar essa virada de chave e fazer dela a nossa própria escrita e usá-la da forma como a gente acha que Com pode ser certeza, representativa para o nosso povo. com certeza. Olha, eu não tinha dito, mas eu também escrevo poemas, Lucas. Que maravilha! É, é verdade. Eliane, tens alguma pergunta para o Lucas? Te temos aí? Tenho sim uma pergunta. Tenho. Eu gostaria de saber quando foi que o Lucas de Matos descobriu que gostava de escrever, de compor essas poesias.
Ok, antes de responder essa pergunta, eu quero fazer uma provocação à Vânia para ela ler um dos seus poemas antes que a nossa live acabe. Eu fiquei interessado em conhecer a sua escrita. Você conhece a minha e eu também quero conhecer a sua. Não apenas eu, mas todos que estão acompanhando aqui a nossa live. Então, respondendo a sua Vamos, pergunta, Eliane. vamos fazer assim. Ótimo. Enquanto respondes à pergunta da Eliana, eu vou procurar aqui um dos meus poemas, porque não tenho nenhum de cor. Tudo bem. Tá? Pode ser? Pode sim. Tá. Vamos fazer. Fechado. Então, respondendo a pergunta da Eliane, essa minha paixão pela escrita, ela vem desde da escola, né? Desde a adolescência, na verdade, da infância. Eu me lembro que a educação, ela teve papel fundamental na minha vida, o estímulo das professoras, né? Eu tinha uma professora de língua portuguesa chamada Sandra Regina, que ela sempre dizia: "Você é o meu escritor predileto". Olha, eu ainda não tenho nenhum livro publicado. Eu tô participo de antologias, mas ainda não tenho nenhum livro autoral. Pensa que escritor é aquele que tem livro, e na verdade não é. Escritor é quem escreve e se propõe a fazer da escrita o seu labor. Ter livro é importante, claro, a gente precisa estar nesse campo editorial, e eu vou me colocar em breve nesse campo também. Mas o processo de escrita, ele é muito além disso, né? Ele está além de você ser publicado ou não. Puxa para esse lado, né, da perspectiva da oralidade enquanto literatura. Porque em África, em muitos países, se faz dessa forma, né? Ela é oral, ela é dita ali nas rodas, né, nos encontros nas rodas das fogueiras. A nossa cultura de ancestralidade também é de oralidade. Então, ainda criança, eu escutar isso, você é um escritor predileto, é de você ter um pouco mais realmente de gás. E aí eu escrevia muito a partir das tarefas escolares e comecei a escrever além das tarefas escolares, escrever poesias e tudo mais. Isso se arrefeceu em algum momento da minha vida, não sei lhe dizer porquê, e voltou com tudo na universidade. Quando eu ia na universidade em 2014, um movimento chamado Arte Livre de Sarau, eu vi várias pessoas recitando e eu já tinha os meus escritos e comecei a escrever mais e também a ser impulsionado pelas pessoas a falar. Então apenas escrevia, mas tinha uma vergonha imensa em falar, sobretudo poemas meus, entendeu? Nem sabia declamá-los direito. E aí comecei, né? Comecei a escrever mais e mais, e aí a partir da escrita puxei a fala. E hoje eu não apenas escrevo, como também recito, e a partir daquele sarau, que eu comecei como um ouvinte, um espectador, um público, eu passei a ser parte integrante da direção do sarau, também produzi esse sarau junto, e de lá para cá tenho produzido outros saraus, né? Com a minha direção, com a minha digital. Então foi esse processo de escrita, né, que começa nessa infância, na escola e se intensifica com o passar dos tempos. Então eu acho que a educação ela é fundamental, né, nesse processo da gente ter um interesse pela escrita, um interesse pela literatura. E sobretudo quando essa literatura ela comunica com a gente. Porque é engraçado que na minha época de escola eu estudava poesia, mas as poesias assim, as clássicas, né, que eram aqueles amores platônicos, geralmente para mulheres brancas, né? E aquelas palavras que ninguém entendia direito muito o que estava se falando. Então não tinha acesso a, por exemplo, uma Paulina Chiziane, uma Lívia Natália, que é uma poeta brasileira, uma Elisa Lucinda, um Carlos de Assunção. Deixa eu ver se ele está por aqui. Eu adoro falar e dialogar com a minha estante. A Carlos tá. Não sei onde é que tá Carlos de Assunção, mas ele é um grande poeta. Grande. Tá aqui, achei. É porque eu gosto de falar, eu gosto de mostrar também. Carlos de Assunção, esse grande poeta abolicionista. Então a gente não tinha essas referências, né? Então a gente acha que poesia é uma coisa muito longe, muito difícil, muito chata. E aí, quando eu recito, muitas pessoas falam, né? Nossa, você recita e é diferente. Porque realmente você tem que encontrar a gênese da palavra e de como comunicar aquilo. Então é isso que eu procuro fazer também. E aí eu recito um monte de gente preta, claro, porque eu quero falar dos meus, mas claro, a gente recita outras pessoas também, outros autores. Então é nesse processo que começa o meu amor pela leitura. Muito bom. Bom, agora
a pedido do Lucas, vou ler um dos meus poemas. Várias Muito vezes de bem. preta fui chamada. Sim, várias vezes de preta fui chamada. Chamaram-me sem cor, por ser preta. Por não refletir a luz, sou preta. A objetividade não é melhor que a subjetividade. Então pretos não são menos que ninguém. Pois sou preta, e os pretos não refletem a luz, porque os pretos são a luz. Olho para a minha história e me orgulho daquilo que sou, preta, olhando a beleza refletida no fundo da negritude das minhas entranhas, admirando e amando cada feição, cada perfeita imperfeição. Já não cairão lágrimas de mim, virtude da minha pele. Já não existirá medo em mim pela pretidão da minha pele. Pois os meus ancestrais coroaram-me com o cabelo que representa este majestade e chegou à altura do meu reinado ser honrado e negramente preto. Uau! Que Muito poema! bom. Que coisa linda, que coisa Muito bom. forte. Esse verso, os negros não refletem a luz porque eles são a própria luz. Caraca! É isso aí. Nossa, eu quero depois esse texto para aprender também a recitar os meus saraus, hein? Sim, Nossa, parabéns, Vânia. Que bom. Mais um nada. talento, né? Que bonito. Amei. Olha, agora vamos falar sobre alguém que eu sei que adoras. Paulina Chiaziane, escritora moçambicana. Eu a considero como uma mulher negra que escreve para mulheres negras. Foi a primeira mulher africana a ganhar o prêmio Camões. Suas obras trazem a mulher como protagonista da história. Queres falar um pouquinho sobre ela? Será que eu quero? Gente, pra mim é brincar. Falar de Paulina é brincar. Mas então, você quer que eu fale um pouco, né, sobre essa obra dela? Paulina é essa mulher moçambicana que realmente aprende a ler e a escrever nas areias de Manjacase, província de Gaza, em Moçambique. A escola não tinha um lugar físico, era realmente nas areias da comunidade de Manjacase. Então, quando chovia, eles não poderiam ler ou escrever, porque o quadro eram as areias, né? As areias dessa comunidade onde ela cresce. Então, estuda, ela tem essa educação, que é uma educação mesmo comunitária, né? E cresce, e na sua juventude ela integra a Frelimo, que é a Frente pela Libertação de Moçambique. Então ela começa nesse ativismo influenciada muito pelo pai e pela mãe, né? Que eles também eram ativistas nessa causa. Ela espalhava panfletos, ela lutou realmente nessa perspectiva pela independência moçambicana. E depois desse processo político, né, sociopolítico, ela começa a escrita. Então tem esse primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, que na verdade não foi o primeiro livro que ela escreveu. O primeiro livro é O Vento do Apocalipse, né, que lançou como segundo livro, porque a primeira editora pediu que fizesse um livro que tivesse determinadas quantidades de páginas. Se eu não me engano, eram 80 páginas. Então ela falou, olha, eu não vou lançar esse livro aqui agora, vou guardar e vou lançar esse, que é o Balada de Amor ao Vento. Mas tem esse Vento do Apocalipse que trata justamente sobre esse trauma das guerras, né, das guerras que acontecem em solo africano, e começa por uma provocação social. Praticamente tudo que Paulina escreve vem disso que ela observa na sociedade, das pessoas com as quais ela tem alguma experiência. E foi essa experiência que originou o Ventos do Apocalipse, né? Ela estava passando por um desses campos de guerra e ela conta duas versões dessa história. A primeira delas é que uma senhora a vê e desmaia. E a segunda delas é que essa mesma senhora, toda hora que a via, se esconde. Ela passava e a senhora se escondia. Ela passava e a senhora se escondia. E ela falou, nossa, eu preciso perguntar por que ela está escondendo de mim. Então, quando ela chega perto da senhora, ela pergunta, e a senhora olha para ela e pergunta, nossa, quando eu te vi,
Eu pensei que você era a minha Oxene, a regressada à morte. Oxene era filha dessa senhora que morreu pela guerra, né? E ela fala: você tem o mesmo tom de pele, o mesmo jeito de falar, você é muito parecida com a minha Oxene. E um outro livro, que é o mais famoso dela, que é o Nikete, uma história de poligamia, também se origina a partir dessa observação social, né? Está ela lá na janela da sua casa e de repente ela vê uma aglomeração na porta de uma vizinha. E eram duas mulheres, né? Ali a falar, a xingar aquela vizinha. Depois que ela veio se dar conta de que eram duas mulheres que também se relacionavam com o marido dessa vizinha. E ela pega o telefone e liga para essa pessoa e fala: olha, a sua casa está aqui a ser assaltada. E quando o cara chega lá, ele se depara com as três mulheres, né? A oficial e as outras duas. Então, dessa história, ela falou, quando se percebeu, já estava escrevendo sobre isso, todos aqueles palavrões que ela tinha escutado. Surge Nikete, uma história de poligamia. Deixa eu pegar aqui, porque eu gosto de apresentar o livro e a capa, que é o livro de maior sucesso de Paulina, né? Ele está aqui também no Brasil, vai chegar agora numa nova edição pela Companhia das Letras. Inclusive, eu estou fazendo um sorteio desse livro aqui no meu perfil. Infelizmente, não é para todo mundo, é só para o Brasil, mas para os brasileiros que nos assistem, esse livro está sendo sorteado aqui. E aí, ela também começa a fazer esse resgate da história de África, da história da sua própria cultura, a partir da sua escrita. Então, em Nikete, por exemplo, há vários elementos das diferenças culturais que existem entre o norte e o sul de Moçambique, né? Ela deixa isso bem claro na sua escrita, colocando essas diferenças culturais e colocando também como o processo de colonização ele foi nefasto do ponto de vista de tirar dessas pessoas elementos de sua própria cultura e inserir outros que pouco tinham a ver. Uma outra coisa também que a Paulina faz, que é de vital importância, é destacar o papel do curandeiro no continente africano, que inclusive tem passado por um processo de desenraizamento de suas raízes religiosas por um ponto de vista de igrejas das Américas, da Europa, que vão estar lá em solo africano e colocam um discurso de salvação a partir daquela religião. Então ela tem livros, por exemplo, como Goma Yeto, que ela faz o curandeiro e o Novo Testamento. Então coloca uma pessoa curandeira para analisar o Novo Testamento a partir do ponto de vista africano. E a grande maravilha desse livro é que ela descobre que há mais elementos na cultura africana que os ligam à ideia do que os próprios elementos cristãos. Porque, por exemplo, se a gente for analisar os 10 mandamentos, um dos mandamentos é o quê? Não roubarás. E o que é que fizeram com o continente africano? Entraram, mataram e roubaram. Então, como você vem com esse discurso cristão e age de forma totalmente contrária. Então, quando ela vai analisar nesse livro Goma Yeto, ela fala justamente isso. A ideia de Deus, a ideia do que está ali escrito na Bíblia, os africanos estão fazendo isso de forma muito mais fundamental do que quem vem com essa ideia de cristianizar e diabolizar a nossa cultura. Lucas, eu não sei ao certo o título do livro da Paulina Chiaziana, mas eu li um trecho deste livro. Acho que o livro falava da história de uma mulher e de um homem, falava sobre a poligamia, em que este mesmo homem tinha várias mulheres e que esta mulher que a Paulina se referia em específico era a mulher, vamos dizer assim, mais independente das mulheres e que no desenrolar da história o senhor da história, não é, queria separar-se dela porque entre as mulheres ela era a menos submissa e a mais independente. Com isso eu quero perguntar o seguinte: será que acabar com a submissão das mulheres negras, aquela ideologia que elas têm de que o marido tem que chegar do trabalho, encontrar tudo bem organizado e as mulheres não podem trabalhar, as mulheres não podem se desenvolver como pessoas, é um dos seus objetivos com as suas escritas?
Olha, esse livro que você fala é o Niket, uma história de poligamia. E essa personagem principal, ela se chama Rami, né? A Rami, ela é, Ei, dentre as milhares de esposas que esse cara tem, ela, digamos que é a oficial. Então, eu acho que a ideia de Paulina, no primeiro plano, é falar sobre essas diferenças culturalmente, refletir sobre esses termos, né? O que é a poligamia? Por que ela pode para o homem e por que ela não pode para a mulher? O que é a submissão? Qual é o papel da mulher e qual é a força que a mulher pode demonstrar dentro de uma relação? Então isso fica muito explícito na Rami, né? Que ela começa como uma personagem que de fato é submissa, de fato é enfraquecida, e quando ela percebe que o marido tem relações extraconjugais com milhares de mulheres, ela começa a realmente se pôr no outro lugar e com a outra postura, né? Então ela reúne essas mulheres, olha que coisa mais simbólica, né? No primeiro momento, elas se degladiam, elas começam a se agredir umas às outras, mas depois o jogo vira e elas se unem. Então elas falam: se você quer ter essa sim, quantidade de mulheres, você deve dar a todas elas o que elas de fato precisam. E aí ele fica nessa posição, né? Nossa, eu era o provedor, eu quem dava a palavra, eu quem realmente tinha uma ação de maior relevância nessa história. E agora eu tô sendo acuado por elas. Então ela fala disso, né? De ao invés de as mulheres brigarem, as mulheres se degladiarem, se colocarem umas contra as outras, por que não se unir? Eu acho que essa coisa da união ela é fundante em toda a obra de Paulina. Porque a gente também tem um Alegre Canto da Perdiz, que fala também dessas questões, né, da questão da mulher mulata na sociedade africana. Mas chegar no final do livro, você vai ver que a ideia fundante é a união, que também tem nesse livro Niket, né? Então essa união, ela é realmente, como que eu posso dizer? Revolucionária. Porque a partir do momento que as mulheres se unem, elas conseguem dar essa virada de jogo e fazer com que aquele que estava as oprimindo fosse também igualmente oprimido, né? Porque ele se sente oprimido, apesar de que as opressões elas não são iguais, elas não podem ser comparadas. Mas para aquele homem também era um processo de opressão, porque ele era quem ditava a ordem, né? Ele que ditava a primeira palavra dentro de casa. Então, quando isso muda, quando essa chave vira, ele fica desesperado. E no fim do livro, não sei se eu vou falar o fim para não perder a graça de quem ainda quer ler, a Rami, enfim, ela tem um grande ato, né? Que é bem disruptivo, que é bem diferente para romper com essa relação que muitas vezes também era uma relação abusiva. Então a Paulina, ela, antes de ser panfletária, né, no sentido assim, de que mulheres se unam, vamos fazer, vamos acontecer, ela traz esse enredo todo para nos fazer refletir sobre todos esses temas, inclusive sobre o que é poligamia, e, e colocar essa grande mensagem que, na reflexão. verdade, é de união. Exatamente. Essa grande reflexão. Eliana, queremos te ouvir. Com tudo que foi dito, eu quero saber, então, o que é que o Lucas acha da poligamia. E olha, realmente, esse é um tema cabeludo, como a gente diz pelas bandas de cá do Brasil. Bom, a poligamia, eu acho que ela aqui no Brasil, para o homem, ela também existe, não é? Porque muitos casos de homens que estão no relacionamento dito oficial e se relacionam com diversas outras mulheres, enquanto a mulher fica. É bem a rame desse livro, né? A mulher ficando de casa, cuidando dos filhos, cuidando de tudo, e o cara lá nessa poligamia que não foi um acordo, mas foi algo imposto. Então ela, de fato, ela já existe de forma oficial ou não. Que nem o aborto paterno, né? Muito se questiona sobre o aborto
é uma questão mesmo para se questionar, para se discutir, para se debater, porque envolve milhares de camadas, né? Social e outras tantas, mas que já existe também. O aborto paterno já existe quando os pais não assumem a educação dos seus filhos e isso fica recaído sobre os ombros das mulheres, sobretudo quando são mulheres negras. Então, ela de fato, ela já está posta. Se ela é boa ou se ela é ruim, não sei te dizer. Eu acho que vai muito assim de cada relacionamento, de cada acordo, de cada cultura também, né? Porque há muitas questões culturais envolvidas. Então eu não me coloco naquela posicionamento de dizer, ah, isso é bom ou isso é ruim. Eu acho que depende muito da cultura, depende muito das pessoas que estão ali envolvidas nesse acordo, se ele é benéfico ou não, né? O que é que implica nessa poligamia. A gente tem também, nas culturas indígenas tradicionais, a poligamia ela também existia de forma fundante mesmo, né? Os indígenas eles tinham mais de uma mulher e hoje essa poligamia eu acho que ela existe, ela só não é oficializada, né? Ela não é oficial, ela é oficiosa. Então a existência da poligamia está dada. Para todos que estão a aderir agora ao nosso live, o tema de hoje é negramente literário, os usos da língua portuguesa na literatura africana e temos como convidado especial Lucas de Matos, poeta, escritor e tudo o que vocês quiserem que ele seja de bom, né? Então, Lucas, o que é que achas que na tua opinião, achas que as obras da Paulina Chiazinato têm recebido o valor merecido? Tá começando a se ter um movimento muito interessante em relação a Paulina. Eu fico até muito intrigado, porque Paulina surgiu na minha vida recentemente. Foi no ano passado que eu conheci a obra dela, porque eu fui convidado para participar do Festival Poetas Dalma, que é um grande festival de poesia que acontece em Maputo, capital de Moçambique. E aí eu falei, bom, já que eu fui convidado, eu não cheguei aí em Moçambique fisicamente, ainda não, mas irei em Moçambique, irei em Angola também, quero conhecer todos vocês. E Nós participei queremos online, conhecer mas eu falei, também. maravilha. E aí eu falei, eu preciso, já que eu estou sendo recebido por esse lugar, eu preciso realmente estudar sobre esse lugar. Então eu comecei a estudar a obra de Paulina, né? E aí, naquele tempo, ela ainda não havia ganhado o Prêmio Camões. E eu já tinha compartilhado sobre ela inúmeras vezes, né? Eu sempre faço, sempre pego algum vídeo dela com alguma fala e coloco aqui, porque para mim é um compromisso compartilhar esse pensamento afrodiaspórico tão importante. E aí veio o Prêmio Camões. Foi ótimo, porque foi um reconhecimento para a obra dela e para aqui, para o Brasil, e sobretudo para que os outros livros venham, né? A gente não tem acesso a essa literatura de Paulina de uma forma muito massiva. Aqui no Brasil a gente só tem os 4 livros, que são Niquete, História de Poligamia, lançado pela Companhia das Letras, O Alegre Canto da Perdiz, lançado pela Dublinense, e a Nandiala, que é uma grande editora de livros de pessoas pretas, lançou o Nigomaieto, que é um dos mais recentes, e também o Canto dos Escravizados, que é um livro de poemas. Tem também um outro livro, Tenta, que na verdade é um... Ah, minto, tem o Tenta e tem também As Andorinhas. Então tem esses 6 livros, né? O Tenta, na verdade, foi um poema que fizeram um livro, e tem também As Andorinhas, que é outro livro dela que tem publicado que eu ainda não comprei. Mas tem outras obras muito, como Ventos do Apocalipse, que a gente ainda não tem no Brasil. Tem em Portugal, mas para comprar no Brasil é muito caro, R$ 400. Então... Tem também o Balada de Amor ao Vento, que é o primeiro livro. Tem o Por que tocam os tambores, por quem vibram os tambores. Tem uma obra muito vasta. Tem a obra também, ela escreveu uma obra que fala sobre a situação das pessoas encarceradas, sobretudo mulheres pretas que foram encarceradas, e ela denuncia nisso, que o encarceramento de mulheres é realmente uma fragilização para uma geração, porque as mulheres, elas que são as provedoras do lar, elas que ficam responsáveis pela educação dos seus filhos. Então, as obras de Paulina, a gente está com acesso
mas ainda com acesso muito restrito, né? Tem o Nikete, que é o livro mais popular e muitas pessoas falam dele, mas tem muitos e muitos outros livros. Então, foi maravilhoso ela ter ganho o Prêmio Camões, para que o mundo olhe para essa literatura dessa mulher tão importante, que recusa o título de romancista, porque ela fala que nenhum elemento colonial vai ser decisivo na escrita dela, ela fala livremente, ela usa a língua portuguesa como a guitarra da qual ela tira as notas musicais que lhe convém, e isso é muito maravilhoso, né? Foi um grande ganho ela ter recebido esse prêmio Camões para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa obra dela. Então acho que está tendo sim. Ela se queixava, né, que em Moçambique, primeiramente, não davam muita atenção à literatura dela, né? Não passavam cartão, é uma expressão que ela usava, não passavam cartão para os meus livros. E a partir do momento que ela é reconhecida por outros, né, por fora de Moçambique, ela vai para uma grande feira de livros, se eu não me engano, foi na Inglaterra. E aí sai uma matéria no jornal, né? No ano em que tal país homenageia a língua portuguesa na sua feira literária, uma mulher, uma escritora moçambicana, está na porta como se fosse uma mendiga. Então, foi uma coisa negativa sair essa manchete no jornal. Negativa do ponto de vista, né, de colocá-la nesse lugar de mendicância, enquanto que ela era uma das escritoras de língua portuguesa e deveria estar ali sendo homenageada como os outros, e deveria estar no salão principal, mas isso reverte porque no outro dia já colocam ela no salão principal dessa grande feira e ela consegue ter mais visibilidade para a sua escrita. Então ela partiu desse processo de precisar ser reconhecida por outros e voltar de forma triunfal para Moçambique, como quem diz, olha, se eles passam o cartão para minha literatura, por que vocês não vão passar? Então há esse movimento, né? E ela tá assim cada vez mais pessoas falando sobre ela. Ela vai estar aqui agora em São Paulo na festa na VIP. Não, minto, na Bienal do Livro de São Paulo. Vai estar agora em julho. Infelizmente não tive dinheiro para comprar essa passagem para ir ver Paulina, mas eu tô vibrando que ela volte à Bahia, porque ela já esteve aqui na Bahia, na festa literária de Cachoeira e no Fórum Social Mundial em Salvador, mas infelizmente naquela época eu ainda não conhecia a sua obra, porque se eu conhecesse, com certeza estaria lá. Mas vamos lutar para trazê-la novamente para solo baiano, para que ela inspire outras pessoas, como tem me inspirado enormemente. Vamos torcer que dê certo. Vai dar certo, Isso. Lucas. Vai sim. Eu considero Paulina Chiaziane como a voz ativa de muitas mulheres negras que se calam perante o ser, beleza e perante a poligamia. No entanto, gostaria de saber o que achas do resgate cultural africano que a Paulina Chiazinato tem colocado nas suas obras e naquilo que são as entrevistas que ela tem dado. Antes de responder a sua pergunta, eu queria também enfatizar que aí em Angola existe um grande cantor chamado Yuri da Cunha. Vocês conhecem o Yuri da Cunha? Sim, sim. Né? Ele é um grande cantor. Ele é um grande divulgador da obra de Paulina, né? Eu fiquei tão feliz quando descobri o Yuri, porque ele é jovem, ele tem uma grande quantidade de fãs, de seguidores, de admiradores. Então, quando a gente tem uma pessoa como essa, dando essa visibilidade a um mais velho ou a mais velha, nossa, isso é muito, muito importante mesmo para a gente se fortalecer. Então, a partir daí, eu falo que é uma grande aula, né? Ela, na verdade, quando entrevista, são grandes aulas, são grandes ensinamentos. Eu tenho um caderninho, vou até mostrar para vocês para verem que eu não estou mentindo, esse caderninho aqui, com essa capa aqui, nada a ver. Mas aqui dentro eu tenho os ensinamentos que ela diz nas entrevistas, né? Porque isso para mim é um movimento de educação. Quando ela se senta numa cadeira para falar alguma coisa, é para dar uma aula para todos nós, uma aula de conhecimento ancestral. Então, recentemente eu fiz eu faço esses compilados de vídeos com falas de Paulina e eles viralizam, né? O último mesmo que viralizou, ela, ela, ela ela falava sobre a questão da medicina tradicional de África, né? Que a medicina tradicional nada mais é do que aquela praticada pelos curandeiros, que foi
que foram as pessoas que salvaram os povos, salvaram as sociedades, porque não havia uma medicina de qualidade para aquelas pessoas terem a sua saúde preservada. Então, a quem recorrer? Aos curandeiros. Mas eles são escamoteados desse processo de quando se fala em medicina. Eles são diabolizados, eles não são levados em consideração. Então, ela fala sobre justamente essa importância de se valorizar o curandeiro e valorizar a medicina tradicional, né? As plantas, o poder das plantas, conhecer esse poder das plantas, e faz um grande pedido aos historiadores que eles façam o livro da medicina tradicional africana. Não há uma historiografia, uma bibliografia sobre essa medicina tradicional africana. Então ela pede para que se faça isso. E não apenas isso. Outra coisa também que ela fala muito é sobre as histórias de Cleópatra e da Rainha de Sabá, que foram grandes. Eram chamadas de rainhas, mas na verdade eram muito mais do que rainhas, porque elas governavam áreas que não tinham mais tamanho, entendeu? E tinham grande influência sociopolítica, sociocultural. E quando vou contar as histórias delas, principalmente da Cleópatra, reduzem a história à sensualidade da mulher, que era uma mulher bonita, que era uma mulher que encantou de amores o tal do governador, do príncipe de Roma. Mas na verdade não era isso, era uma mulher rica, que tinha muito poder, que tinha muita influência. E ele se apropriou dessa influência, desse poder dela. Então ela fala que a história é que realmente fragiliza a mulher negra. Porque antes ela era colocada num lugar de pedestal, de grande valor. E uma outra coisa que ela fala também, que é muito interessante, era esse processo de que antes as mulheres negras em Moçambique andavam em Tete, que é uma região muito quente, né? Andavam com os seios à mostra como um sinal realmente de fertilidade, porque ali é o primeiro alimento, né, de todo ser humano, é o seio da sua mãe, o leite que sai do peito de sua mãe. Então ela andava com esses seios à mostra como um sinal de fertilidade, como um sinal de poder. E aí vem o colonialista e diz que aquilo é diabólico, que aquilo é pecaminoso, que aquilo é vulgar, que aquilo é sem civilização, que aquilo é incivil. E hoje há movimentos de mulheres, brancas sobretudo, pelo direito de andar, de fazer o topless, né, de andar com seios à mostra, nessa sociedade que é tão patriarcal e machista. É um direito justo. Ninguém vai dizer que não é. Mas se a gente olhar para a história em retrospecto, as mulheres africanas já faziam isso. Ou ela também fala de que hoje muito se fala do lugar da mulher nos governos. E antes tinha a Cleópatra, tinha a Rainha de Sabá, que eram grandes mulheres que tinham influência e poderio enorme em relação a esses governos. Então por que, quando a gente vai procurar algo sobre essas mulheres, não tem muita fonte bibliográfica? Não tem onde pesquisar. Então é justamente sobre isso que ela fala, sobre esse resgate da verdadeira história, sobretudo das mulheres, para realmente entender quem nós somos, né? Qual é o nosso passado, de onde viemos e para onde vamos. Porque, afinal de contas, ninguém sabe para onde vai se não tem esse eixo de onde a gente parte, né? Se sabia a nossa história, a gente fica vagando pela vida sem entender direito de quem nós somos. Eliana, Então, sendo um admirador, não é, da Paulina Chiaziana. eu queria saber se o que Paulina Chiaziana. o que o Lucas acha que ela conhecida. Olha, eu não sei se... Desculpe te interromper, mas eu não sei se aconteceu alguma coisa, eu não tô te ouvindo bem. Eu também não consigo ouvir. Por isso é que eu estava a repetir o nome, porque pensei que ela tivesse esquecido. Eliana, não conseguimos ouvir-te. Lucas, agora como escritor, qual é o papel da literatura africana para as comunidades? Qual o papel da literatura africana para o quê? Cortou um pouco. Para as sociedades negras. Então, é de total importância que a gente se apodere
dessas literaturas, né? Pouco se conhece sobre a África. Eu estou estudando sobre a África, mas eu ainda conheço muito pouco, entendeu? É um Uhum. continente, minha gente. São vários países, são vários idiomas. Idiomas, não dialetos, antes que se coloca, né? Porque eu costumo dizer que há muitos dialetos. Dialeto realmente para colocar-nos em uma situação de primitivos. E não somos primitivos. Tantas coisas que hoje são fundamentais na sociedade foram descobertas em solo africano. Das dezenas de minerais importantes para a nossa tecnologia, a maioria delas está em solo africano. Então, é um continente assim de grande riqueza, de grande sabedoria e do qual a gente precisa se apoderar cada vez mais sobre essas narrativas. Então, a partir do momento que a gente tem uma Paulina Chiziane, ou uma Noêmia Souza, ou quem mais? Uma Lilian Mopley, né? Que são grandes escritoras africanas e outras mais. É de fundamental importância que a gente se apodere desse conhecimento também, né? Porque fala sobre a gente. Muito do que se fala da cultura moçambicana fala também do que acontece no solo brasileiro, né? Essa situação mesmo das mulheres é uma coisa, uma realidade aqui pra gente que está no Brasil. E tem um outro aspecto importante também, que é desse reconhecimento, porque pelo que me parece, pelo que eu ouço falar, muito se sabe sobre o Brasil em solo africano, sobretudo nesses países que falam língua portuguesa, né, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, mas pouco se fala de vocês aqui. Então, é a nossa responsabilidade falar sobre isso, fazer esse intercâmbio cultural e se aprofundar cada vez mais desse reconhecimento, né, desse reconhecimento intercontinental. Então, acho fundamental que as editoras abram os olhos para esses escritores e escritoras de África, tragam-nos os seus livros, tragam-nos as suas ideias e ensinamentos e concepções, porque isso sempre nos enriquece, né? E nos fortalece também. Ter esse conhecimento afrodiaspórico é um grande fortalecimento para nós. Nós sabemos que o povo africano, desde os tempos mais antigos, já faziam desenhos, escrituras em línguas que não eram compreendidas na altura. E o nosso subtema são os usos da língua portuguesa na literatura africana. Queres falar um pouquinho do impacto da língua portuguesa na literatura africana, Lucas? Com absoluta certeza. É como a Jocelyn ela falou no início da live, né? Eu falo o meu português. Então, é justamente essa reinvenção da língua, né? Essa reapropriação. O colonizador me deu isso, mas eu vou fazer o que eu quero a partir da minha perspectiva cultural. Então, há muito isso, por exemplo, na literatura de Paulina, né? Inclusive, quando vem os livros para cá, os livros traduzidos, vem um glossário ao fundo com várias palavras que não tem uma tradução literal no português, mas que eles não tiram justamente para fazer essa afirmação cultural, né? Se é assim que se escreve, é assim que deve estar. Aí tem palavras, por exemplo, machamba, que é campo, é terra. Essa palavra é linda, né? Machamba. E a questão também da a capulana, que é aquele lenço, né, que a mulher coloca na cabeça. Então essas palavras elas vêm todas para nós. E isso é tão incrível a gente se apoderar desse vocabulário e também saber de quantas palavras que existem, por exemplo, na língua portuguesa do Brasil. Muitas palavras vêm desses cruzamentos de, de idiomas africanos. Então a gente tem um monte de palavras, por exemplo, dengo é uma palavra que tem muita influência africana, né? Bunda, calundu, todas as palavras elas estão no nosso vocabulário e tem essa presença de África. Então aqui também a gente conseguiu fazer um pouco dessa rasteira, que é falar o português, né? Se apropriar desses idiomas e ressignificá-los. Eliana, já Já estamos aí? conseguem ouvir-me? Ok, sim, já. Sim, Agora Conseguem sim, consigo. ouvir-me agora? sim, já. Sim. Então, eu tenho uma questão referente à Paulina Chiziane.
Sim. Sendo um admirador, não é, da Paulina Chiziane, eu gostaria de saber qual seria, qual é que acha que seria o maior impacto de Paulina Chiziane se fosse reconhecida mundialmente, se a literatura dela fosse reconhecida mundialmente. Primeiro de tudo, colocar a cultura moçambicana em voga, em destaque, né? Eu acho que a partir daí as pessoas começariam a entender que a África é composta por diversos países, que não é um país, é um continente composto por diversos países e com culturas muito particulares. O reconhecimento de Paulina é muito nessa visão do reconhecimento coletivo, não apenas individualmente uma mulher escritora que é muito boa no que faz ganhar o reconhecimento. É sobre isso, mas é também sobre colocar a cultura em um lugar de ênfase e de grande relevância para todo mundo. Então acho que esse é o primeiro grande impacto, né? De colocar essas culturas e apresentá-las ao mundo realmente como grandes culturas e que têm uma relevância mundial muito impactante mesmo. E em segundo lugar, eu acho que estimula, eu acho não, tenho certeza que estimula outras mulheres e outros homens, negros e negras africanos, a escreverem a partir do seu próprio ponto de vista e de vivência, né? Nada mais motivador do que ver um dos nossos escrevendo sobre a sua cultura, sobre si própria e tendo uma grande relevância. Então isso estimula para que outros e outras comecem a escrever. Em terceiro lugar, as pessoas começam a prestar atenção no que ela escreve, começam também a prestar atenção na sua própria cultura e na importância desse resgate e da valorização. Então, nada mais incrível para o fortalecimento cultural do que quando a gente se apodera de nossa história e conta a partir do nosso próprio ponto de vista, né? Não é outro, não é o colonizador, não é o branco que está contando, mas nós que realmente vivemos essa cultura e todos os seus recortes é que começamos a falar. E também acho que estimula esse processo editorial, né? Editorial de traduzir outros livros que estão em outras línguas, né? Como Xangani, Chope, Maconde. Há muitos livros ainda nessas línguas que não foram traduzidos para o português. Então acho que com esse impacto da descoberta da obra dela, se abram, os olhos das editoras vão se abrir para essas outras narrativas que ainda estão por serem descobertas. Lucas, quais têm sido os maiores desafios e as maiores dificuldades de ser um escritor de literatura africana? Pois. Bom, os maiores desafios e dificuldades de ser um escritor de literatura africana. Eu acho que um desses desafios é justamente a falta de tradução para esses outros idiomas, né? Porque o português, vários países falam português, mas o Xangone, Maconde, poucos países que falam, né? Então, a partir disso, a gente já vê esse primeiro desafio, que é o desafio linguístico das pessoas realmente não se esforçarem para traduzir esses livros e termos acesso a esses conhecimentos. O segundo passo também é porque muitas pessoas ainda acham que a oralidade ela ainda estão no campo da oralidade, que é um campo muito importante, claro, não estou aqui tirando a importância disso, pelo contrário. Mas a oralidade, se ela não for passada de geração em geração, se ela não for registrada, tende a se perder ou tende a ser falada de formas que são outras, não é aquela forma realmente original. Outros, é aquela história, né, de quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, cada vez que aquilo vai sendo contado, já vai sendo contado de formas diferentes, de formas outras, né? E elementos que são fundamentais, conhecimentos, podem ser perdidos com isso. Então, transpor também da oralidade para o livro, para o físico, esse também. Ter acesso a essas editoras. Fazer um livro não é uma coisa barata, não é uma coisa, né, não é uma coisa fácil. Ter esses instrumentos para escrever
um livro também não é fácil. Então todas essas variáveis elas dificultam realmente que uma pessoa consiga publicar, sobretudo uma africana, né? E eu falo isso por essa pesquisa, por esse entendimento e por essa análise que eu faço do que eu vejo daí, né? Então é mais ou menos isso. Eliane, Sim, eu tenho uma questão. Eh, qual o primeiro passo para expandir a literatura africana? O primeiro passo é fazer essas pesquisas. Vamos pesquisar sobre literaturas africanas, sobre literaturas ancestrais, se aprofundar desses escritores, dessas escritoras, desses conceitos, e a partir dessa pesquisa, realmente ler esses livros, comprar esses livros, né? Quem não puder comprar, enfim, alguma forma de pedir, de ter um acesso a essas escritas. E a partir do momento que a gente tem, a gente começar a compartilhar. Hoje nós temos o uso de redes sociais. Então, o que é que eu faço para minha rede social? Eu começo a pesquisar sobre esses conhecimentos, faço vídeos, que são ótimas formas de diálogo, legendo esses vídeos, porque tem muita gente que às vezes não assiste um vídeo por falta de legenda, e compartilho. Isso demanda um tempo? Demanda, mas isso é um compromisso que a gente tem que fazer se nós queremos que essas narrativas sejam excluídas, né? Então, a gente consegue dialogar com a juventude de forma utilizando essas plataformas. E o Instagram é uma delas, mas existem várias outras que a gente pode realmente se munir e começar a compartilhar. Então, lê um livro, faz uma resenha, fala desse livro para os amigos, procura sobre essas pessoas que escreveram, o que é que elas estão falando, né, nas entrevistas e tudo mais, e começa a compartilhar essas entrevistas, a compartilhar esses saberes. Então, essa é uma boa forma da gente começar a espalhar esses ensinamentos e essa literatura, né? Falar, falar e falar e começar a instigar as pessoas sobre esses saberes, né? Muita gente não gosta de ler, infelizmente. Mas a partir do momento que você faz um vídeo ou algo falando daquele livro, já é uma outra forma de despertar o interesse por essa leitura. Então essas são formas muito eficazes da gente conseguir expandir esse conhecimento da literatura africana. Lucas, a Maria Antônia diz que o não escrito tende a ser copiado também. Muito importante falar sobre isso, exatamente. Tende a ser copiado e tende a ser apropriado, não é? Quantos conhecimentos e saberes de África e até mesmo dos povos indígenas, dos povos originários, foram apropriados por outros que detinham esse conhecimento, né, literário. Então eles simplesmente beberam naquela fonte e falaram como se fosse deles. Então isso é muito importante mesmo. Não escrito tende a ser copiado e realmente apropriado e roubado. Então é muito importante que a gente se aproprie dessa ferramenta. Excelente comentário. Lucas, agora passaremos para a nossa rúbrica Perguntas de Respostas Rápidas. Ok. Eliane, queres começar? Quero sim. Vai, força, amor. Então, Lucas, um sonho. Pisar em solo africano. Filme. Um filme, Moonlight, Sob a Luz do Luar. Vai, Eliane. Posso continuar? Sim. Amar ou ser amado? Ambos. É importante a gente receber amor e dar amor também, em todos os sentidos, não apenas no sentido romântico, mas no sentido existencial, na nossa família, no nosso trabalho. A gente tem que amar, tem que realmente receber esse amor em troca. Uma história engraçada. Ai, uma história engraçada, deixa eu ver.
Nossa. Eu acho que eu sou muito inspirado pelas mulheres, né? E tem Vilma Reis, que é essa grande socióloga aqui da Bahia, e ela nos ensinou que numa sociedade racista, uma mulher e um homem pretos têm que se apresentar com nome e sobrenome. Então eu fiquei como estou incorporado, que todo lugar que chegava eu falava, quem é você? Lucas de Matos. E aí, certa vez, uma pessoa perguntou, como é seu nome? Eu só respondi Lucas. Aí ela fez aí eu fiz de Matos. Aí ela, não, eu quero saber de onde que você é. Mas esse ensinamento de falar ficou tão coisa quando ela falou Lucas aí eu, de Matos. Uma inspiração. Paulina Tiziane. Uma comida preferida. Arrumadinho. Não sei se vocês conhecem arrumadinho, mas é Não. feijão fradinho. É feijão. Você sabe o que é feijão fradinho? Sim, eu sei. Feijão, Ele é aquele sim. feijão mais. Feijão fradinho. Diga Feijão qual é. fradinho, é aquele feijão. Ele é mais claro do que o feijão adicional. Ah, sim. E aí ele é Sim, cozido, sim. o feijão fradinho cozido, mas carne calabresa frita cortada, farofa e salada de tomate e cebola. Então isso tudo se mistura, chama-se arrumadinho, porque o prato vem todo, né, certinho, e depois se mistura tudo e fica desarrumado. É o meu prato predileto. Eliana? Perdoar e Tens ser mais alguma? perdoado. Perdoar ou ser perdoado? Isso mesmo. Sim. Eu também acho que ambos são importantes, mas eu tenho praticado ou tentado praticar mais a prática de perdoar, porque quando a gente não perdoa, a gente guarda muita mágoa, muito rancor, que são sentimentos que nefastos para a nossa saúde. Então, assim, a gente está no momento de Covid, nós somos pretos, nós somos atravessados por uma questão de coisas, e se a gente não perdoar, não exercitar o perdão, a gente termina ficando mais doente. Então, eu tenho tentado exercitar o perdão muitas vezes, ainda que seja muito difícil. Não é fácil perdoar, mas a gente precisa aprender cotidianamente a fazer isso. Uma música. Um animal. Sim, pode ser. Os Foram dois. duas. Uma música e um animal. Uma música, deixa eu pensar. Ai, meu Deus, são tantas. Eu amo tanto música. Mas se eu pudesse escolher uma música agora, seria Aqui e Agora, de Gilberto Gil, que ele canta: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E um animal, cobra. Eu sou fascinado por cobra. Acho um bicho assim lindo, fenomenal, inteligente, que tem essa flexibilidade, né? A cobra, ela tem uma flexibilidade, uma adaptabilidade que a gente tem que ter como posicionamento de vida, né? Sermos flexíveis, sermos sensuais, né? Ela tem essa coisa da sensualidade também, do poder, da força. Então acho cobra um animal maravilhoso. O que mudaria no mundo? Não entendi? O que mudaria no mundo? O que mudaria no mundo? Com certeza o fim do racismo. Se eu pudesse mudar, seria isso. Seria de todas, na verdade, todas as desigualdades sociais, mas como eu acho que essa é intrinsecamente ligada a várias outras, né? Se a gente pegar a questão das mulheres, as mulheres pretas, se a gente pegar a questão LGBT, os gays, as lésbicas, negros são os que mais sofrem. Então, se a gente elimina o racismo, a gente consegue eliminar muitas outras desigualdades sociais. Arrepende-se de alguma coisa? Como? Cortou um pouco? Arrepende-se de alguma coisa? Se eu me arrependo? Sim. De alguma coisa? Sim, arrependo-me de algumas atitudes que eu tive na minha vida, mas eu acredito que o arrependimento ele passa por um lugar também de ensinamento, né? Se você se arrepende de algo, é porque você aprendeu que algo não era muito bom para você. Eu tento
olhar por esse lado, né? Tudo aquilo de bom e de ruim que fui e que sou, porque nós somos esse complexo, nós não somos bons o tempo todo, nem ruins também o tempo todo. Eu acho que vale a pena aí pesar o que é que fica mais em ênfase nessa esse nosso lado melhor, ou esse lado não tão bom. E aí eu procuro pesar isso, né? A gente pega o arrependimento, mas usa mesmo como um ensinamento para outras questões. Ok. Eliana, Ah, mais alguma? depois da pergunta, sim, sim, na verdade eu tenho uma longa pergunta, não é tão longa, Vou mas até beber uma água para responder essa. então, eu quero saber, na verdade nós falamos aqui sobre o racismo e discriminação também, né, da raça negra, e se estes fatores não existissem, será que nós seríamos tão ousados, tão expressivos? Sim, seríamos sim. Porque antes da colonização, por exemplo, a, falando a partir da perspectiva do que Paulina fala sobre a cultura moçambicana, por exemplo. As mulheres eram o quê? Eram rainhas, eram soberanas, elas tinham um papel enfático. E naquela ação, elas não eram atravessadas por esse fator do racismo. Então elas realmente colocavam o seu poder, colocavam quem elas eram de forma muito determinada e muito forte. Então, quando eu falo nessa ousadia, na verdade também é olhar para trás e perceber que antes desse processo tão nefasto que foi a colonização, olha como éramos nos colocamos num pedestal e exercíamos que eram de grande valia e de grande repercussão e importância para todos. Então, seríamos sim. Na verdade, somos e nos esquecemos disso. Isso mesmo. Lucas, estou orgulhosa de si. Estou. Ah, na verdade, muito. E eu não falo isso numa perspectiva de me sobrepor a nada e nem a ninguém. Mas realmente é uma felicidade poder ter acesso a tudo isso, ter acesso à leitura, ter acesso à literatura e poder aprofundar sobre a minha história, sobre a história do meu povo, fazer essas trocas. Nossa, não imaginava que eu estaria aqui hoje fazendo uma live para os meus irmãos e irmãs de Angola, de qualquer outro país que fale a língua portuguesa. Então, isso sim é um motivo de orgulho, um motivo de celebração. Eu amo celebrar e festejar a vida e acho que a gente deve celebrar mesmo cada conquista, é muito importante, porque, lembrando da poesia do Preto Ousado, né? Eu quero falar também dessa excelência que nós somos, né? A excelência preta, a excelência maravilhosa. A Beyoncé, ela tem esse projeto, né? O Black is King. Preto é rei. Então, preto é rei, preta é rainha, e a gente tem que realmente ter orgulho da nossa trajetória e se celebrar e cada vez mais falar dos nossos e fazer essa ascensão, subida, colarmos juntos, a gente não vai para lugar nenhum. Lucas, já ouviu falar sobre o Quimbundo? Quimbundo já. Eu só não sei o que é que significa. Quimbundo é uma língua nacional angolana, é uma língua materna. Nós somos África é um povo diversificado. E Angola Sim, também tem essa diversificação de regiões e línguas. E o sim, Quimbundo é uma língua do norte, especificamente, da parte norte. E sim. queríamos fazer um joguinho com o Lucas, para ver se o Lucas consegue adivinhar alguns termos em Quimbundo. Que Pode ser? massa, massa. Vamos fazer. Vamos, super. Adorei. O Amei primeiro essa é, ideia. o primeiro é Wazekele. O que achas que é? Wazekele. Wazikele. Ah, Wazikele. Dá pra dar uma dicasinha ou fica muito na cara se der uma dica? Em, tem a ver com. Vou dar uma dica um pouquinho distante. Horas. Horas. Wazikele.
Eu posso dar uma mais próxima. Pode. Pode dar, Eliane, pode dar uma dica também. Uma saudação. Wazikele, horas, saudação. Meu Deus, o que é que isso quer dizer? Ah, Wazikele. Bem-vindo! Não. Não. Eliane, queres dizer o que significa? Vai, Eliane. Podes ter o prazer de dizê-lo, já que foste tu a perguntar, né? Dizer, aliás. Bom dia. Wazekele. Bom dia. Bom dia. Wazikele, bom dia. Ok. E ao responder, responde-se: Wazekele Kiambote. Estou bem, obrigada. Wazekele Kiambote. Kiambote. Wazenkele Kiambote. Sim. Eliane, queres fazer a próxima? Quero sim. Força, amor. A próxima é Umbundo. Ubuntu ou umbundo? Umbundo. Umbundo. Ó, eu sei que tem essa expressão Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. Eu não sei se umbundo tem a ver com isso. Tem. Não, Umbundo é a língua, o dialeto, né? Umbundo é da parte sul. Ah, então tem Kibundo e umbundo. Exatamente. Sim, Kimbundo, norte, Umbundo, sul. Sul. Kibundo norte, umbundo sul. Ok. Sim. Então, Então, umbundo vai, significa língua? É o idioma? Então, Ou significa alguma outra coisa? Sim. não, Diga, não percebi, Lucas. Ubuntu é apenas o idioma ou tem um outro significado? é o idioma. Não, é apenas Sim, o ok. idioma. Exato. Ok. Então vou dizer a palavra. É Walale. Walale. Tem uma dicasinha de Walale? Walale. É, acho que se eu disser. Uma dica, Eliane. Sim, mas diz, vai lá, diz. Se eu dizer, estará muito próximo. Mas. Walale. Olha, essa palavra não me é estranha. Eu já ouvi essa palavra em alguma música, se eu não me engano, de Alcione. Vocês conhecem a Alcione? Ela é uma cantora brasileira. E ela canta uma música. Ela diz essa palavra. Agora eu só não sei o que significa. Mas se é pra chutar, Tá bom. vamos chutar como. Ai, não sei. Walale. Ai, meu Deus. Irmão, Não, passei longe. muito. É o estado. O estado de O uma estado. pessoa. Uma pergunta. Ah, ok. Walale. Ah, peraí. Essa foi a dica, então? Essa foi a dica? Uhum. É, Foi a dica. Então eu acho que o Walale é. Tudo bem? Quase. Mas tem Como a vai ver. você? É dormiu bem. Dormiu bem, ó, quase lá. 50%. Lucas, vamos voltar ao Kimbundo. Sim. Maca. 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 Cara, olha, tem um grande poeta aqui que se chama Nelson Maca. E eu nunca calhei de perguntar a ele o que significa nome. Tá vendo aí? Agora, se eu tivesse perguntado, agora eu saberia responder o que significa maca. Mas aí vou até. Será que eu acho aqui na Paulina alguma dica, alguma pesca? Ah, não tem maca por aqui. Ah, meu Deus. Aqui tem Macua, que é uma das etnias do norte de Moçambique. Mas vamos lá, Maca. Me dá uma dicasinha pra eu saber, pra eu tentar acertar. Vou procurar uma palavra brasileira. Bel. Mel? Bel. Uma palavra brasileira que vocês usam. Bel. Bel. A gente usa, tipo assim,
ao seu bel prazer. É nesse sentido assim? Não. Normalmente, se eu disser, você vai acertar, Lucas. Mas vamos. Não, chuta primeiro. Depois eu digo o que eu sei de BO do Brasil. Porque BO vocês usam quando há um conflito, não? Houve um BO. Ah, um BO. Entendi. Mas a Um palavra não BO. significa conflito, mas tem a ver. Ok. Maca, então, BO, maca, uma, ai meu Deus, guerra, violência, Tá quase, vai. revolução, Não. luta, Maca significa problema. problema, quase, Problema. A próxima palavra. Candando. candango, Candando. candando, dançando. Não. Nossa, eu tô ruim, hein? Jesus, Saudação. deixa eu me esconder. Saudação. É uma, é uma saudação, Uma né? dica, É, saudação. é uma saudação Candando. física. Pode, Abraço? pode. Isso Isso. mesmo. Yes! Uma, pelo menos. É. Próxima palavra. Mushima. 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 Tem dica? Um órgão do corpo humano. Coração. Boa. Boa. Sabe que eu chutei essa? Sim, Que senhora. eu me lembrei que tem uma música da Luege Luna. A Luege Luna é uma cantora aqui de Salvador. E aí o início da música Ok. é: O amor é coisa que dói, Mushima. E aí eu falei, você tá falando de Ah, amor? Tá falando do coração. Ok. Fui na música. Que É linda um, essa é um exemplo palavra, de gente. que as músicas realmente ensinam. exatamente. Exatamente, exatamente. Giculomesso. Peraí, como? Gicolomesso? Uhum. Giculomesso. Também é um órgão do corpo humano. Cabeça? Ou está relacionado a um órgão. Está Um órgão. relacionado e tem a ver com atenção, cuidado. Mente? É o Não. cérebro? Não. Giculomesso significa olho. O olho. Ai, claro. O olho Abre o tem olho. realmente tudo mesmo. Abre o Atenção, Fica olho. atento. Abre o olho. Olho, perfeito. Abre o olho. Giculomesso significa abre o olho. Abro. E por último, tuapandula. O apandola? É. Tuapandula. Dá uma dicasinha. Dá uma dicasinha aí pra eu ver. Tuapandula. Agradecimento. Gratidão. Então, obrigado? É. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito, muito bom. Eliane, estamos na fase do nosso print. Podes fazer o nosso print? É claro que eu posso. Vamos às posições. Eu fiz, já fiz. Ah, Ok, obrigada. Lucas, queremos agradecer muito, mas muito a tua presença. Espero não perder contato contigo, não porque vai perder, realmente quero não. levar-te para... Espero que sim, quero levar-te para a minha vida, porque acredito que tens muito a dar para o mundo, para as comunidades africanas
africanas e para toda a gente que realmente quer conhecer, sejam pretos ou brancos, que queiram conhecer um pouquinho mais sobre ser negro, sobre África, sobre realmente ver inteligência em alguém. E as pessoas precisam mesmo olhar para ti, mesmo. Muito, muito obrigada pela tua presença. Não imaginas o quanto grata eu estou. E é isso, temos mesmo só a agradecer. Que maravilha. Eu quero dizer assim, tua pandula a todos vocês que nos assistiram, tua pandula pelo convite. Eu quero dar um, ai, como é que é a palavra? Cacondo. Cacondo? Queres falar Candando. o quê? Candango, Candango. candango. Quero dar Dando um abraço. candango em todos vocês e quero assim dizer que realmente muito bom esse diálogo. Vocês são entrevistadoras muito legais, maravilhosas. Essa coisa dessas palavras, isso foi de um enriquecimento que vocês não podem imaginar. Que massa, dá vontade realmente de pesquisar mais e mais palavras para a gente ficar craque nos idiomas africanos. Então eu quero dizer que realmente é um presente para mim fazer essa live. Vamos continuar com os nossos contatos. Espero que eu possa ir em solo africano receber essa bênção e que vocês também venham ao Brasil, venham conhecer a Bahia, sobretudo Salvador, que é a cidade onde eu nasci, sou criado. E vamos continuar nessas trocas, falando sobre os nossos, fazendo esse compartilhamento, porque realmente é o nosso propósito e a nossa tarefa, nosso compromisso ancestral. Estamos juntos e juntas. Obrigada, Lucas. Muito Eliana, muito obrigada. obrigada. Muito Obrigada obrigada a todos que também. estiveram conosco no Black Lives. Estamos juntos daqui a 15 dias e contamos com a vossa presença. Tua pandula a todos, tua pandula Lucas, tua Papandua, pandula Eliana. candongo, candongo. Beijo. Tchau. Candando. Cantando. Tchau, tchau.